A uma temática que me interessa mais, que é a da espiritualidade. Espiritualidade que no Irão, na Pérsia, atingiu um nível de grande qualidade. E se um dos seus maiores conhecedores ocidentais dos tempos modernos, Massignon, considerou o Irão como o país dos filósofos e os poetas, nós também podemos dizer que ele é o país dos místicos e dos iniciados. E é dessa tradição que eu vou tentar transmitir e partilhar algumas das suas centelhas luminosas que são, de facto, gérmenes para uma religião universal e que teve em Rumi um dos seus maiores corifeus. Esse Rumi, que eu por acaso trouxe aqui até uma fotografia postal, em Konya. Konya já fica na Turquia, é o sítio onde ele morreu, apesar de ele ter nascido no Irão, depois esteve em Konya. E Rumi disse esta famosa frase que é mais do que nunca importante nós termos presente: vinde, quem quer que tu sejas um infiel, um idólatra ou um adorador do fogo, vem. O nosso convento ou mosteiro não é um lugar de desespero. Calma, vem, mesmo que tenhas violado os teus juramentos centenas de vezes, vem. Esta religião do amor é a religião, basicamente, que os sufis desenvolveram no Islão e que, no caso particular do Irão, receberam ainda uma série de componentes de grande qualidade e que tornaram o seu misticismo profundamente metafísico e, ao mesmo tempo, com grandes aspectos de originalidade. De facto, a tradição iraniana tem uma componente multirreligiosa muito grande e o zoroastrismo ficou como um fundo que transmitiu a alguns dos místicos do Islão componentes práticas e componentes arquétipas muito fortes e que desabrocharam nas suas experiências interiores. Como lembrar de Sohravardi, que foi um dos que mais desenvolveu uma chamada teosofia oriental, em que conseguiu combinar a tradição zoroástrica com a tradição mística do Islão. Sohravardi foi um místico que foi bastante bem estudado por Corbin e por Massignon, tem muitas das suas obras traduzidas em francês e em inglês, e teve uma sucessão de discípulos ou contemporâneos que também desenvolveram as mesmas características de uma busca interior de Deus. Enquanto que o Islão se caracterizara por vezes numa excessiva visão da divindade como absolutamente transcendente e incapaz de ser sensível no ser humano, a tradição mística sufi vai desenvolver a possibilidade de haver um encontro aproximativo ou até unitivo. E é no Irão, realmente, que essa linha se vai desenvolver mais fortemente. E temos, então, que falar de Mansur al-Hallaj, que acabou por ser sacrificado por ter feito a famosa afirmação An-Halak. Eu sou a realidade suprema. Eu sou a divindade. Esta expressão não foi bem compreendida por alguns clérigos demasiado ortodoxos e ele foi condenado a ser morto e a ser cortado em vários pedaços. Um dos seus discípulos narra que pouco depois de ele ter morrido, ainda as partes do seu corpo continuavam a afirmar a mesma verdade que ele conseguira atingir, de que ele era essa realidade suprema e que essa perenidade haveria de continuar. E assim sucedeu. Al-Hallaj, ou Mansur al-Hallaj, continua a ser recitado nos nossos dias e abriu uma tradição de uma imanência divina
de tal forma que foi comparado a um Jesus Cristo que também foi sacrificado pelas forças mais ortodoxas do judaísmo, que não quiseram aceitar que ele fosse um Messias, ou pelas forças romanas, no sentido em que ele também perturbava o sistema. Al-Hallaj teve, de facto, outros sucessores que conseguiram atingir esta realização interior de um eu superior, de um eu espiritual, de um eu que está em todos os seres e que é de origem divina, e que esse nível permite uma experiência de unicidade da existência. Essa experiência da unidade da existência é de facto uma das linhas principais do misticismo iraniano, e que teve depois alguns outros mestres, dos quais eu destacaria Rusbian Balkhi. Balkhi significa, era um homem, uma espécie de, trabalhava numa mercearia, até aos 15 anos, mas que teve o seu chamamento para Deus e tornou-se um místico de grande qualidade. Fez também a sua peregrinação ao Meca, onde se notabilizou pelo seu estado de amor muito grande. De tal forma que o nosso Ibn Arabi, que terá passado aqui por Lisboa e que era da Andaluzia em 1200 e tal, recolhe ainda a tradição de que Rusbian, quando estivera em Meca, tinha um tal estado de amor que rapidamente se notabilizara, e que a certo momento sucedera algo que afetara um pouco a compreensão dos outros companheiros, que foi ele ter-se apaixonado por uma mulher de tal forma que transferiu para ela o seu próprio amor a Deus, e isso criou uma certa agitação, e ele então um dia chegou aos seus companheiros sufis e entregou-lhes as roupas e disse que, de facto, ele estava a sentir um amor tão grande por uma mulher que não era digno de ser considerado ainda um pobre derviche, um pobre sufi. E lembremos que a palavra sufi está ligada com a palavra lã, está ligada com a palavra sagrada, está ligada a uma série de etimologias possíveis, também os homens das varandas, os homens mais próximos do profeta, mas basicamente a ideia é de pobreza, castidade, de esforço, e ele, num estado de tal amor por um ser feminino, e já não tanto por Deus, ele considerava-se que não estava a ser verdadeiramente um sufi. Mas os outros companheiros aceitaram que ele certamente que estava num tal estado de inebriamento do amor que isso sucedia. E então o que é que foram dizer? Foram dizer a essa mulher que Rusbian estava apaixonado por ela, e ela então dirigiu-se a ele. Ela era cantora, portanto cantora, divertiria as pessoas, o que fosse, e ela pediu a ele para se tornar discípula dele. E nesse momento ele teve uma segunda iluminação, e realmente todo o amor que ele tinha por ela relampejou outra vez para Deus, aceitou-a como discípula e conseguiu ultrapassar aquela polaridade de separação entre dois amores. Mas Rusbian, que foi um homem que se casou, que teve várias mulheres, que teve várias crianças, e são bastante interessantes as histórias que ele nos narra dos momentos em que os seus filhos adoeciam e que ele pegava nos filhos e se dirigia para Deus a pedir-lhes que os abençoasse. Conseguiu regressar de Meca, e quando voltou a Shiraz, ele é de Shiraz, a primeira vez que pregou, quando entrou na mesquita, estava uma mulher a dizer à sua filha: não uses a tua cara limpa do véu, mantém-te fechada. E Rusbian não conseguiu dizer nada, mas quando entrou e começou a pregar, afirmou claramente que a beleza e o amor tinham feito um pacto na pré-eternidade de estarem sempre juntos, e que, portanto, enquanto que a beleza não encontrasse o amor, ela nunca teria descanso, e, portanto,
que a mulher deixasse a filha usar a sua face bela à face de toda a gente. Quando ele estava a dizer isto no próprio pregão, no seu próprio sermão ou pregação, sucede, segundo as histórias, as lendas, que um dos seus companheiros, um dos seus discípulos, nesse momento sentiu uma tal flecha no coração que morreu ali no próprio sermão. E então ficou a lenda de que, começou-se a espalhar, de que Rusbiano conseguia cortar a alma das pessoas aos pecados e encaminhá-las diretamente para Deus. E, de facto, ele tornou-se um mestre muito importante, conseguiu não ter que sequer que estar sob o patronato de qualquer corte e conseguiu viver até aos 70 e tal anos, transmitindo vários livros, um dos quais muito famoso, que é As Eclosões da Beleza e as Fragrâncias da Majestade, que trabalha nestes dois aspectos ou atributos da divindade, sifat. Como sabem, a tradição islâmica fala da essência divina, dat, que não é perceptível, não é facilmente chegável, e temos então os atributos nos quais podemos meditar, nos quais podemos aproximar-nos. Os dois atributos principais, os atributos da majestade, que são os atributos mais violentos, e os atributos, por vezes, ou mais poderosos, e os atributos do amor. E Rusbiano vai desenvolver isto por experiências interiores muito grandes, experiências interiores que ele depois vai partilhar aos seus discípulos e que vai criar uma escola das quais se vai depois tornar também muito famosa com Najim Cobra. Najim Cobra será um mestre que fundará uma tariqa, a Cobra Raya, que há de persistir por muito tempo e que deixou vários aspectos também bastante originais na mística, não só islâmica, como na mística universal. Este Rusbian, esta linha do Shoravard e do Cobra, quais são os aspectos que nós poderemos dizer que nos dizem também a nós, homens do século XXI? Dizem-nos neste aspecto entre que, para eles, o ser humano tem os vários níveis da alma, os nafs. Nafs significa, tem um primeiro nível, que é o nível, o nafs amara, que significa o nível do eu, da personalidade, com todos os seus defeitos, com todos os seus medos. Depois tem um segundo nível, que é o naf latawaha, que significa o nível já mais intelectual, o nível que tem mais consciência. E depois tem, finalmente, o nafs motamiyana, que significa, eu peço desculpa de não ser um especialista na terminologia, portanto, voltem a poder não pronunciar corretamente, mas significa o quê? Significa o coração, ou significa a alma pacificada. E é nesta passagem, neste jogar destes três níveis da nossa alma, que se joga, ou que se faz, um caminho de ascensão espiritual, um caminho de ascensão para a verdade, um caminho de ascensão de procura da ligação com a nossa essência e que, de certa forma, cumpre um dos preceitos do próprio Corão, que diz assim: conhece-te a ti próprio e conhecerás o teu Senhor. Esta parte do Corão foi sempre muito prezada e meditada pelos sufis, e este conhecer-se a ti próprio, conhecerás o